Olha, e se o clima tem afetado duramente a produção de arroz no Rio Grande do Sul, o feijão também no estado do Paraná e o seu processo também de colheita vai sendo afetado pelo clima. E para saber o que está acontecendo por lá, nós vamos conversar agora com Marcelo Líders, do IBRAF, que participa conosco ao vivo pela internet. Marcelo, obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E como que tem sido o desenvolvimento dessa lavoura no Paraná? Paraná que é fundamental na produção de feijão no Brasil. O que tem acontecido no estado que tem trazido impacto negativo para a colheita do feijão? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, prazer, obrigado pela oportunidade. Eu ouvi aí sobre a matéria anterior sobre o arroz, né? E o arroz sofre bastante mais lá no Rio Grande do Sul com excesso de chuvas. O volume de chuva lá é maior. Nós tivemos na região aqui, principalmente de Pato Branco, alguma coisa como 20% a mais de chuvas durante o mês de abril. Isso já, dependendo da fase da lavoura, a gente sabe que prejudica. Você tem alguns tratos culturais que não são feitos quando você tem esse tipo de situação. E o que preocupa é que continuam aparecendo, né, dadas as chuvas agora na época da colheita, grãos manchados, grãos com algum percentual de brotados, o que faz com que o produto fique totalmente depreciado, né, no seu valor. E existe expectativa para os próximos dias de que nós tenhamos a continuidade das chuvas, em alguns momentos esparsas, num lugar ou no outro, mas, de maneira geral, não é um ambiente propício para o desenvolvimento de uma cultura como o feijão, ainda que boa parte esteja aí por colher no mês de maio. Marcelo, isso então, essa chuva, esse fator climático, tem no momento retirado qualidade do feijão. Isso já afeta a produtividade, aquela expectativa, né, o potencial da colheita no estado do Paraná? Segundo a Secretaria da Agricultura, a expectativa de algumas regiões importantes esse ano, com uma grande área plantada, como é o caso do Sudoeste, tinham ao redor de 2.000 quilos de produtividade estimada. É bem provável que nós tenhamos, sim, uma redução nessa produtividade, em função de que, como eu comentei, os tratos culturais foram diminuídos aí nos últimos dias. Isso vai afetar a produtividade daquilo que vai ser colhido no próximo mês. Você tem parte do feijão com uma maior quebra, né? A quebra vai significar o quê? É um produto que não tem uma destinação que objetiva o feijão, né? O consumo humano. Quando muito, vai para alguma fábrica de ração. Então, acaba impactando, né? Em última análise, impacta sim na renda do produtor, ainda que como Estado, né, como provedor de feijão, nós tenhamos a expectativa de ter ainda assim um bom volume, porque o volume total que estava previsto era recorde de todos os tempos, né? Mas essa quebra vai afetar, sim, em algum grau esse recorde, mas afeta mais a vida e o dia a dia desses produtores. Marcelo, e toda essa situação, esse cenário que você acabou de nos trazer aqui no canal do Boi, como é que ele vai refletir no mercado? Aí estou falando de oferta, né? E você citou essa expressão, né? O Paraná é um provedor de feijão brasileiro. Como é que isso vai refletir no mercado, tanto para o consumidor quanto para o próprio produtor de feijão? Fabiano, eu acredito que para o produtor é um desestímulo, né? Lógico, e todo o esforço de conduzir as lavouras até perto da colheita, e aí ele não tem o volume necessário ou a qualidade necessária para pagar todas as contas e rentabilizar aquele investimento que ele fez. Esse desestímulo acaba vindo em forma de menor área de plantio no ano que vem, né? Um desânimo com respeito, quando não é o risco climático, é muitas vezes o risco de mercado, porque tem excesso e derruba o preço. Então, no médio prazo é que a gente acaba vendo isso ser refletido no preço para o consumidor num volume menor.
imediatamente o que acontece é que os poucos e raros lotes de feijão excelente que aparecem, esses vão ficar bastante díspares nos preços com esses feijões mais fracos. Então, vai ter uma diferença muito grande lá na prateleira de preço para aqueles consumidores que fazem questão de buscar ter, né, no seu prato, para a sua família, o melhor dos melhores do feijão. Para o restante da população, significa que nós teremos aí um feijão que não tem uma aparência tão boa, mas nutricionalmente ele vai cumprir a sua função. Então, até agora, nós diríamos que o maior impacto das chuvas, pelo menos das chuvas durante o final eu diria, da metade de abril até agora, o maior impacto é na percepção de qualidade, né, na aparência do feijão. Mas ela pode vir a se transformar, sim, numa perda de produtividade bastante importante. Nós temos que ir acompanhando o que acontece nos próximos dias, observar as lavouras que vão ser colhidas e que tiveram os tratos aí recomendados, né, da cultura diminuídos. Alguns tiveram 20% a menos de aplicações do que seria recomendado, outros 30% a menos. Então, vamos observar o que vai acontecer na prática depois, na produtividade dessas lavouras. Marcelo, tem um fator que está muito ligado à produtividade. Nós vimos em sequência diversos levantamentos de safra da Conab trazendo um quadro extremamente ajustado da oferta e da demanda por feijão no Brasil. No relatório, levantamento apresentado neste mês de abril, teve ali uma correção, trouxe um pouco mais alto a estimativa de produção de feijão no país. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: primeiro, se você acredita nesta possibilidade. A gente teve um começo de ano com alguns feijões com preços muito interessantes, isso pode ter motivado semeadura de feijão. E se, na verdade, esse quadro não representa mesmo estabilidade mesmo entre oferta e demanda, uma situação ali muito ajustada, na verdade, para esse cenário no Brasil? Olha, nós observamos, Fabiano, que as instituições públicas que fazem esse tipo de verificação, primeiro que eles fazem tudo por estimativa, por projeção, não por um levantamento direto no campo mesmo. Quanto à questão do volume total, é a forma de transmitir a notícia. Então, eu busco acalmar o consumidor e o mercado dizendo que eu vou ter mais do que o ano passado, por exemplo. Só que 180, 190 mil toneladas a mais são de feijão preto, um pouco a mais de feijão calpi, né, o fradinho. Esses dois feijões juntos detêm o consumo de mais ou menos 45% do mercado, o total desses dois feijões juntos. No feijão carioca, que é aquele que é o mais consumido no Brasil, né, tirando aqui os estados do sul, já do Paraná para cima, o consumo prioritariamente é de feijão carioca. Esse feijão não mudou nada. Esse feijão continua com uma perspectiva de fechar o ano com um volume menor do que o ano passado. Quando que isso pode mudar? Bom, vai depender muito de um dado que nós temos dificuldades de levantar, que é quanto da área irrigada vai aumentar em relação ao ano passado. A área absoluta, né? Nós tínhamos uma área irrigada ano passado, não só de feijão, mas a área total irrigável, e esse ano nós vamos ter uma área maior. Essa área maior pode estar tendo a produção de feijões. Então, será que essa área maior vai poder afetar o total do feijão colhido no Brasil? Só vamos saber mais à frente. Também a questão das opções que o produtor, normalmente, aquele produtor tradicional de feijão irrigado, as alternativas que ele tem e se ele vai decidir pelo feijão ou vai decidir por uma outra cultura. Então, eu diria que, do ponto de vista do consumidor, não há maiores ou grandes problemas de abastecimento, pelo menos dentro desse ano. Do ponto de vista do produtor, o produtor da terceira safra precisa levar em consideração sempre que é muito provável que, no momento da colheita, não importa quanto seja
muito menos ou um pouco menos do que o ano passado, por exemplo, você vai ter um momento de concentração de oferta, principalmente nos meses de setembro, outubro. É quando concentra a colheita de feijão irrigado. Naquele momento, os preços podem cair, e aí o produtor precisa estar já de antemão trabalhando já as alternativas que ele tem de armazenagem e também da possibilidade dele carregar financeiramente esse estoque de feijão para comercializar mais adiante.